Olá, começa agora pela TV Alice mais um Contraponto. Eu sou Nicole Espósito e convido você a acompanhar o programa de hoje. Nós vamos falar sobre a violência obstétrica. Desde já eu agradeço a presença dos nossos convidados, o presidente da Associação dos Ginecologistas e Obstetras do Espírito Santo, Elvídio dos Santos, e o defensor público, Hugo Matias. A hora do parto é um momento de muita expectativa e felicidade para as mães. Mas nem sempre é assim. Agressões e abusos cometidos por profissionais envolvidos no parto são episódios cada vez mais frequentes. É a chamada violência obstétrica. Bom, eu começo com o senhor doutor Hugo. A Defensoria lançou em São Paulo um guia, uma cartilhazinha sobre essa questão da violência obstétrica. O que seria essa violência obstétrica? Ela se configura só na hora do parto mesmo? A violência obstétrica, ela é um termo que foi utilizado para caracterizar uma série de agressões físicas e emocionais que as mulheres sofrem durante a gestação e também no trabalho de parto. Pode ser caracterizada desde a negligência, xingamentos, descaso, como algumas situações que foram apontadas como mais graves, como o uso indiscriminado de cesarianas ou intervenções cirúrgicas não necessariamente requisitadas para o caso. Não só no momento do parto, esclarecendo, também durante a gestação, no atendimento àquela mulher, se ela sofrer qualquer tipo de violência física ou mesmo psicológica, emocional, tudo isso já configura. Tudo. Na realidade, a violência obstétrica, ela é um sintoma de um processo em que se verifica a falta de humanização do tratamento das mulheres. O que se exige, em última análise, seria, na realidade, a informação da mulher sobre todos os procedimentos a que será submetida, sobre os remédios e sobre os soros que serão ministrados em seu corpo, para que a mulher tenha condições de dispor de tudo o que está acontecendo, afastando qualquer possibilidade de coisificação da mulher durante o parto ou mesmo durante a gestação. Esse seria o anseio da Defensoria Pública quando trabalha o tema violência obstétrica. Na realidade, buscar um tratamento humanizado, respeitando-se a dignidade da pessoa humana, da mulher e da criança que está por nascer. Certo. Doutor Elvídio, muitas vezes os médicos são apontados como agentes dessa violência, né? Na hora do parto ou no pré-natal. O que a associação tem a dizer a respeito desses casos, desses episódios de violência contra as gestantes? Realmente, Nicole, recai sobre o médico, o profissional médico que está conduzindo a situação, a responsabilidade da questão da violência obstétrica. O que seria a violência? Violência seria uma atitude que desagrada, que vai a não encontro de uma solução benéfica para aquela paciente que está numa condição de inferioridade, está numa condição de necessidade, está numa condição de ser acolhida, está numa condição de ser ajudada. E tudo que você deixa de fazer para não ajudá-la, tudo que você deixa de fazer para favorecer, para que ela tenha um bom parto, para que ela saia dali feliz, ou até mesmo no pré-natal, seria uma violência, porque às vezes ela não tem nem como se defender. Então, o que os obstetras podem fazer e o que os obstetras devem fazer? Nós, obstetra, quando vamos fazer um parto, a gente vai com a melhor das boas intenções na realização daquele procedimento. Só que, infelizmente, às vezes algumas coisas alheias à situação ou até mesmo inerente ao próprio médico causam essas situações de violência obstétrica, né? O que seria a violência obstétrica? Algumas mulheres reclamam da episiotomia, por exemplo, do corte que na maioria das vezes é necessário se fazer. É uma questão médica que não cabe aqui a gente delimitar até Mas quando... nesse caso a mulher tem que ser consultada, então, se aquele corte poderá ser feito ou não, ou é uma decisão do médico? Olha, Nicole, se a mulher for consultada, ela tem que ser informada da necessidade, como o doutor Hugo falou, de que muitas vezes é necessário realizar um corte. Se ela tem que ser informada disso, se ela for consultada e a decisão ficar na mão dela, a gente deixa de ser autônomo, a gente deixa de conduzir a situação. E isso pode ser perigoso.
Porque tem quem tem o conhecimento naquele momento da necessidade ou não de fazer aquele procedimento, de colocar o soro com oxitocina quando necessário, de fazer o toque, de romper a bolsa d'água, de auscultar o neném, cabe ao profissional especializado naquele momento, a ele e a toda a equipe dele. O que falta realmente é humanização nas equipes, desde a equipe do pré-natal, no serviço público, com assistente social, com psicólogo, com enfermeiras obstetrizes, que infelizmente são poucas no nosso Brasil, no nosso estado, com assistente social, como eu já falei, preparando essa paciente antes do parto, com um médico também humanizado. O médico, infelizmente, também é culpado nessa situação e talvez seja o mais conivente. Então, isso daí seria uma questão da própria formação do médico, já ter, eu não sei se já existe nas faculdades de medicina uma cadeira específica de humanização, ou se é um trabalho feito depois com os profissionais? Bom, Nicole, já fazem 27 anos que eu saí da faculdade de medicina, né? Então, na realidade, existe a tendência da humanização e isso é muito importante. Porque o parto normal, o parto natural, ele é natural desde que ele existe enquanto parto. O parto instrumentalizado, que é onde você usa o corte, usa o fórceps, usa a medicação, para ajudar e veio com essa intenção de ajudar no sofrimento da mulher e não com intenção de violar o corpo da mulher ou a saúde da mulher, mas para diminuir o número de mortalidade materna, o número de lesões que a gente chama de tocotraumatismo, que é o traumatismo durante o parto, para diminuir o trabalho de parto prolongado, as sequelas cerebrais, as paralisias cerebrais, foram colocando instrumentos na hora do parto, soro, medicação, analgesia, episiotomia. Então, deixou de ser aquele parto natural, totalmente natural, porque o parto também natural tem alguns riscos. Infelizmente, tem crianças que não nascem e que a gente precisa ajudar. O problema é a paciente não estar sabendo o que está acontecendo com ela. E esse problema começa lá no pré-natal, desde as unidades de saúde. Vai hoje na unidade de saúde pública do nosso estado, se você encontra dentro dessa unidade de saúde pública uma assistente social, uma enfermeira de obstetrícia, acompanhando lá o médico, uma psicóloga, uma pediatra. Ninguém vê o pediatra antes do parto. Só vê o pediatra depois do parto. Já complica, né? A mulher está ali numa situação já fragilizada, né? Um momento meio crítico e ela não conheceu o profissional, não tem nenhum tipo de vínculo com ele, já é complicado. Isso é muito ruim. Por quê? Por que não tem vínculo? Porque parece que as unidades de saúde são independentes das maternidades que acolhem aquela mulher naquela hora. Ela acaba o pré-natal, ela não sabe para onde que ela vai. Agora está começando com a rede Maternidade Segura ou a rede Cegonha, mas infelizmente isso ainda não está bem divulgado. Onde está o endereço dessas maternidades acessível à população? Então, isso é que precisa ter um entrosamento maior, formar melhor as equipes, preparar melhor as equipes, dar cursos de treinamento, que fazer um parto, fazer uma cesariana, fazer humanizado, tudo, todo mundo sabe. Nós aprendemos no nosso currículo escolar. O problema é que às vezes a sobrecarga de trabalho traz ao humano se tornar mecanizado. As falhas nos serviços traz ao humano a agressividade. A agressividade também, às vezes, da população que chega, eu quero o médico agora, às vezes o médico está fazendo um outro parto, não pode atender aquela consulta naquele momento, coincidiu de chegar 2, 3 gestantes, o número de plantonistas às vezes é reduzido. Então, a agressividade também vem de fora para dentro da maternidade. Então, às vezes o obstetra já trabalha numa situação de medo, porque infelizmente existe obstetras agredidos, pediatras agredidos fisicamente, às vezes, nas unidades. Então, a gente não está aqui revidando nada, mas todos nós temos que sentar numa mesa e conversar. Todos nós temos que ter o mesmo objetivo, a mesma vontade de resolver a situação. Como nós estamos aqui, eu e o Dr. Hugo, nós não somos aqui contra um ou outro. Nós estamos aqui conversando para a gente chegar a uma solução. Como que nós, na sociedade, podemos ajudar a orientar nossos obstetras? Aí já seria uma questão também do poder público, né? As secretarias, de elas verificarem a questão da sobrecarga dos médicos também, né? Que o doutor Elvídio apontou. Eu vi que o Ministério Público Federal instaurou já um inquérito para apurar esses casos
de violência obstétrica, né? Então, você acha que deveria ser feito, doutor Hugo, um trabalho nesse sentido de ver as condições do sistema de saúde que às vezes acabam, como o doutor Elvídio apresentou aqui para a gente, contribuindo para esse tipo de situação que não é aceitável, com certeza, em nenhum caso, mas poderiam ser evitados esses episódios? Com certeza. A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ela entende que a questão é bastante complexa. Vai desde a falta de acesso à informação sobre direitos das pessoas mais vulneráveis, até a questão da organização dos serviços de saúde, do serviço público de saúde. A Defensoria Pública, ela tem uma missão institucional de também trazer educação em direitos para as pessoas, informando-as de seus direitos civis, políticos, seus direitos de cidadania e seus direitos humanos. Uma das missões da Defensoria Pública, portanto, é tentar trazer acesso à informação para a sociedade, como até está previsto na atual redação do artigo 134 da Constituição, com a promulgação da Emenda Constitucional número 80, de 2014, que a Defensoria é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, sendo necessária ao regime democrático de direito e à defesa dos direitos individuais e coletivos. Por conta dessa missão da Defensoria Pública, nós temos visto que defensorias de outros estados, inclusive a nossa, têm instaurado procedimentos preparatórios para investigar e tentar entender a situação. O que motivou, o que levou a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo a se inserir nesse contexto de violência obstétrica foi justamente um caso de uma assistida que relatou o procedimento que foi adotado para o parto do seu filho e com o nascimento da criança foi verificado que ele teria uma sequela no seu bracinho e teria perdido a sensibilidade do pescoço. Por conta desse fato, dessas consequências no filho dessa senhora, a Defensoria Pública instaurou um procedimento para analisar justamente se o que foi relatado perante o defensor público era um caso individual ou era um caso coletivo, ou seja, se apenas aquela pessoa teve seus direitos violados ou se mais pessoas estão sofrendo dessa situação. Mas, em última análise, a Defensoria Pública depende de uma manifestação de um perito, de um médico, para que seja verificado a legitimidade ou a conformidade ou não dos procedimentos que foram adotados. Esse é um ponto de vista. Outra medida que tem que ser tomada realmente é uma medida em conjunto com os poderes constituídos para analisar a grande questão da quantidade de médicos por habitante, se estamos seguindo as normas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e verificar quais medidas podem ser tomadas para que o serviço médico prestado pelo SUS seja um serviço adequado. Porque, como o doutor Elvídio bem falou, a sobrecarga de trabalho dos médicos ela vai gerar também reflexos na humanização do serviço que é prestado. E a Defensoria Pública, bem atenta a isso, está levando em consideração todos esses elementos para que, ao final do procedimento que está instaurado, tenhamos uma convicção do que está acontecendo e de quais são as medidas que devem ser tomadas. Porque a Defensoria entende que o problema é muito maior do que apenas o tratamento dos médicos. Às vezes, a estrutura fornecida ao médico no serviço público ela é insuficiente. Então, nós temos que realmente utilizar o procedimento para apurar elementos para delimitar realmente o que está acontecendo nesse caso. Ok, perfeito. Bom, doutor Elvídio, doutor Hugo, a conversa está muito esclarecedora, mas o tempo do nosso primeiro bloco chegou ao fim. Eu peço licença para vocês, a gente vai fazer uma pausa. Hoje o Contraponto está falando sobre a violência obstétrica. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Contraponto, hoje falando sobre violência obstétrica. Aqui no estúdio com a gente estão o presidente da Associação dos Ginecologistas e Obstetras, Elvídio Santos, e o defensor público, Hugo Matias. A nossa equipe foi às ruas e conversou com as pessoas sobre essa questão da violência obstétrica. Vamos conferir?
Violência obstétrica na gestação. Você sabe o que é isso? Segundo pesquisa divulgada pela Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 mulheres sofre algum tipo de agressão durante o parto. Entre os tipos mais comuns estão gritos, procedimentos dolorosos sem consentimento e até negligência. Devido ao grande número de denúncias que tem recebido, o Ministério Público Federal, inclusive, já instaurou um inquérito para apurar esses casos. E nós viemos às ruas saber o que as pessoas pensam sobre esse tipo de violência. É horrível, né? Principalmente em relação a alguns hospitais públicos. Infelizmente, a gente ainda não tem esse cuidado todo. Os médicos não dão tanta atenção como a gente merece. Estou grávida e eu fico muito preocupada com isso o tempo inteiro. Então, durante o parto, não trataram bem. Falaram bem assim, você não é a primeira filha que você tem, você sabe muito bem como é que é. Não é assim, não tem. Eu acho que não é assim. Sobre o parto, não pode tratar uma pessoa, tá, né? Fazendo um parto desse jeito. Onde os próprios médicos não atendem corretamente, fazem de uma maneira assim, desculpa dizer, mas mal e porcamente, onde não tem todo o cuidado devido. Às vezes, após o nascimento, não é levado na maneira correta. Muitos dos nenéns nascem em situações assim. Às vezes até o ambiente onde eles nascem não está propriamente preparado para o nascimento deles. E a violência naquele momento traz, eu acho que, consequências que de repente ninguém consegue tirá-las, né? Porque existe uma série de fatores, como fatores psicológicos, né? Pós-parto. Eu mesma fui vítima dessa situação. Tinha ainda a coisa assim, né? Ah, é? Você tá sofrendo aqui, mas na hora de transar você gostou, né? Aí me levava essa na cara ainda para gratificação ainda. Falta respeito e mais consciência com a mulher grávida, especialmente no parto, né? Eu sinto que é um descaso muito grande. Porque a mãe está ali, está sofrendo, está chorando, está sentindo dor, está gritando. E os médicos, na maioria das vezes, não estou dizendo todos, mas vamos colocar em 70% do caso, pensa que é frescura da mãe. E eu achei assim, hoje eu penso 2 vezes antes de ter um outro filho, por medo de passar por isso. Meu parto foi normal, eu sou a favor do parto normal, então eu penso muito sobre ter outro filho. Humanização, né? Eu acho que tá faltando um pouco dessa parte de humanizar. Né? Eles botam a mulher lá, grita, a mulher está sentindo dor, ele não tem aquela paciência de explicar para ela que a hora dela está chegando, que o momento dela está vindo. Enfim, eu acho que ele deveria ter um pouquinho mais de respeito, né? Que as pessoas se preparem mais, que tenham mais cuidado, mais respeito, mais humildade nessa hora, é o que falta. E que atendam melhor as mães. Bom, doutor Elvídio, a gente viu o relato de uma senhora que ela ficou tão traumatizada a ponto de pensar se ela quer ter um segundo filho diante do atendimento que ela teve no primeiro parto dela, né? Os médicos, a gente falou da questão da sobrecarga, enfim, mas a gente sabe, por exemplo, no parto normal não é uma coisa fácil, é um processo demorado, trabalho de parto. O médico ele já não deveria estar preparado para saber, ainda mais um obstetra, sabendo que ele vai enfrentar aquilo, que é um momento crítico, a mulher sente muita dor, a mulher grita mesmo, enfim, ele já não deveria estar preparado. A gente falou da questão de humanizar, mas na própria faculdade, na especialização, quando ele faz o curso, ele já deveria saber lidar com a situação, você não acha? Nicole, pertinente a sua colocação, muito pertinente a colocação das ouvintes na entrevista que foi colocada. Porém, Nicole, infelizmente, parece que tem colegas que esquecem que eles escolheram aquela profissão, eles escolheram. Ninguém é obrigado a fazer nada. Você escolhe ser obstetra porque você quer ser, que você tem um ideal. Sabe, quem não quer ouvir grito de gestante não pode ser obstetra. A gente fica triste com isso, com essa colocação, sabe? Felizmente não é a maioria dos obstetras. A gente tem excelentes obstetras no nosso estado. Eu tenho exemplos aqui, a minha formação de obstetra foi toda aqui nesse estado. Só que parece que esquecem. E a gente não pode botar a culpa só na sobrecarga de trabalho, não pode botar a culpa só no sistema do governo de atendimento e de assistência ao pré-natal, não pode botar a culpa naquela paciente que é mais ou menos escandalosa, que sente mais ou menos dor, naquele neném que é maior ou menor para nascer. Não pode, não tem que ter um culpado. A gente tem que ter um objetivo de melhorar isso. E a gente tem que perseguir esse objetivo. A gente não pode se conformar com isso que está aí.
tá? Eu não concordo em ser o vilão da história quanto obstetra, enquanto médico, que a vida do obstetra é uma vida difícil, é maravilhosa, é muito prazerosa. O que eu ganhei de presente essa semana, Nicole, você não acredita. E eu sou muito feliz com o que eu faço, há 27 anos trabalhando nisso. Porém, a gente tem que melhorar os processos, não estão bons. Eu concordo com a população, fica trauma emocional, trauma social e trauma inclusive sexual. Se a conduta do parto não for boa, alguns casamentos podem até serem desfeitos, sem pensar às vezes no trauma obstétrico na criança. Só que tem o outro lado da moeda, tem coisa que você precisa fazer, senão a criança vai entrar em algum trauma, como foi aquele caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, que estava passando a data de nascimento do bebê e que tinha que fazer uma cesariana. Porém, não vamos discutir isso, que isso é muito polêmico, mas eu achei que foi uma conduta acertada, não tinha outro jeito. Bom, essa questão da cesariana, né? A gente observa aqui que no Brasil nós temos uma taxa bem superior à que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde de partos de cesarianas, né, que são realizadas. O ideal, segundo a organização, seriam os partos naturais, normais. Doutor Hugo, de certa forma, isso leva a crer que alguns médicos evitam esse processo natural por conta da demora, desse desgaste e acabam optando pela cesárea? Olha, Nicole, os índices de cesariana no Brasil são muito elevados, bem maiores do que o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. A Defensoria Pública entende, nessa situação, que realmente as mulheres elas têm que ter direito de informação e direito de serem esclarecidas sobre as reais benesses do parto natural, bem como das desvantagens, e também em relação à cesariana, quanto às suas vantagens e desvantagens. Mas, pelos índices que são apresentados nas pesquisas, parece que realmente a cesariana tem sido uma opção, tem deixado de ser a exceção para se tornar a regra. Lógico, como o doutor bem esclareceu, em algumas situações extremas nós não podemos fugir da cesariana, mas a utilização indiscriminada desse procedimento pode configurar, sim, o que se rotulou como violência obstétrica. A grande questão do que a Defensoria tem trabalhado na violência obstétrica é justamente a humanização e a informação. A mulher, a gestante, tem direito de ser informada de todas as opções para o seu parto, para que seja respeitado o seu direito de saúde, dignidade e de informação prestada pelo Estado ou pelo particular, pelo médico particular. Doutor Elvídio, para a mulher é muito complicado ela saber, o médico falou que eu tenho que fazer a cesárea porque o meu bebê não está numa posição legal, porque eu não tenho dilatação. É muito técnico, né? Se o médico disser, obviamente ela vai, não, eu tenho que fazer porque o especialista está falando. Então, é difícil da mulher saber se realmente aquele é o procedimento ideal para ela. O senhor reconhece que, às vezes, alguns profissionais chegam a utilizar esse método para evitar o processo natural? Reconheço e concordo com você. Agora, eu acho que o colega tem que ser claro com a paciente. Olha só, eu não sou fã de parto normal, eu não quero fazer, eu não gosto de fazer. Tem gente que faz e tem gente que faz muito bem. Então, infelizmente, que às vezes falta transparência nessa relação. Mas eu queria colocar uma outra situação. O doutor Hugo já colocou aqui com relação aos índices, são altíssimos. Mas a Organização Mundial de Saúde acha que o número ideal seria 15% de cesarianas, no máximo. A última pesquisa da Fiocruz, que saiu agora, já chegam no consultório 30% das pacientes no consultório público, imagina no particular, 30% querendo cesariana. Então já é o dobro do que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Então elas já chegam pedindo cesariana. No decorrer do pré-natal, assistem vídeos, conversam com amigas e umas mudam de ideia. Não, eu não quero mais parto normal, eu quero cesariana. Outras não, insistem que é parto normal e elas estão convictas disso. O que falta é esclarecimento. Há uma falsa ideia de que a cesariana não vai ter risco para ela e para o bebê dela. A cesariana, até para o médico, tem essa falsa ideia. Por quê? Por causa das estruturas, que às vezes são deficientes, porque o médico está de plantão, vai sair aquele médico, vai vir o outro. Então, passa-se essa ideia. O dia que no Brasil mudar
a concepção de que o ideal é você fazer o pré-natal e que você vá para a maternidade segura, com todos os aparelhos, cardiotocógrafo, pH-metria, ultrassom, equipe para assistência, e esse trabalho de parto, mesmo que seja prolongado, seja feito por uma equipe interligada, coesa, não há necessidade desse medo, desse falso segurança na cesariana. Aí com certeza vai aumentar o número de partos normais. Perfeito. Agora, doutor Hugo, é complicado para a mulher saber como proceder no caso desse? Às vezes está só ela ali na sala de parto, que já é outra violência obstétrica, né? Ela tem direito a um acompanhante pela lei e muitos hospitais acabam proibindo. Como que ela faz para comprovar que ela foi vítima? Olha, a questão toda também gira em torno da vulnerabilidade da gestante. A gravidez, ela já deixa a mulher numa situação de maior vulnerabilidade e no parto a mulher está muito vulnerável. A melhor forma da mulher tentar comprovar o que aconteceu é procurar um profissional jurídico, que pode ser a Defensoria Pública no caso de hipossuficiência econômica, e relatar o procedimento que lhe foi utilizado, relatar com riqueza de detalhes, porque a Defensoria Pública, por exemplo, utilizará das prerrogativas do cargo para requisitar documentos, reunir elementos, requisitar perícias para verificar o que aconteceu naquela dada oportunidade para que as medidas sejam tomadas, mas sempre com muita responsabilidade, porque nós sabemos que são profissionais, tanto médicos como enfermeiros, que lidaram com a vida de uma pessoa e para que fosse nascida um ser humano. Então, a Defensoria Pública tem muito dessa cautela. A Defensoria entende que, caso a mulher verifique alguma situação que lhe chame a atenção, que procure um profissional, relate o que aconteceu e tente reunir os elementos, os documentos fornecidos para o hospital, para que a situação dela seja estudada, para que a melhor medida possível seja tomada. Certo. Doutor Elvídio dos Santos, presidente da Associação dos Ginecologistas Obstetras, obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, queria me colocar à disposição, como toda a sociedade, o nosso Conselho Federal de Medicina e Regional estão à disposição por qualquer queixa. Doutor Hugo, estamos à disposição também. Ok, obrigada também, doutor Hugo Matias, defensor público. Você pode deixar o contato para a gente, quem quiser ter algum outro esclarecimento na Defensoria? Então, a Defensoria Pública, ela é uma função essencial à função jurisdicional do Estado e está à disposição da população do Estado do Espírito Santo para retirada de dúvidas, para retirada de esclarecimentos e para auxílio. E fica o contato da Defensoria Pública através do Disque Defensoria pelo telefone 129. Ok, obrigada mais uma vez. Obrigada também a você de casa que acompanhou o nosso bate-papo hoje. A gente falou sobre violência obstétrica. Você também pode mandar a sua sugestão, crítica para o e-mail tvalice.es@gmail.com. Obrigada pela companhia. Continue acompanhando a programação da TV Alice, Canal Cidadão.